Fala pessoal, aqui é o Vinícius Lara do canal da Bizap e hoje a gente vai ter um vídeo super importante aqui para vocês. Na verdade, um vídeo que eu gostaria de ter assistido há alguns anos atrás, quando eu estava estruturando o processo comercial da minha empresa. Então eu espero que vocês possam se beneficiar com esse vídeo, que possa te ajudar a estruturar também a área comercial, a área de prospecção da sua empresa aí, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou contar para vocês o passo a passo detalhado de cada ação que vocês têm que executar para conseguir estruturar a sua área de prospecção aí na sua empresa. E em segundo lugar, a gente vai ver quais as ferramentas que você pode usar, as ferramentas que tem disponíveis aí no mercado para cada um dos cenários que você possa se encontrar. Então, antes de começar, peço aí que vocês deem um like, que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. A gente tem preparado bastante conteúdo interessante para vocês e isso com certeza ajuda o nosso trabalho também. Então vamos lá, pessoal. De maneira resumida, você que está assistindo esse vídeo pode se encontrar aí em dois possíveis cenários. Você tem aí uma equipe um pouco maior, então uma equipe já mais estruturada, onde tem uma quantidade maior de SDRs, divididos em closes, SDRs, né? Então uma equipe comercial mais estruturada. Então, para esse tipo de situação, os principais desafios que eu vejo, assim, né, principalmente relacionado à gestão dessa equipe e à capacitação dessa equipe contínua, porque a gente sabe que o trabalho de prospecção é um trabalho bastante maçante e acaba sendo uma área que tem bastante rotatividade, né? Então, a ideia desse vídeo é, de repente, fazer com que você tenha uma maior autonomia e não depender tanto de uma equipe tão grande para você conseguir gerar resultados que sejam escaláveis, previsíveis, para que você possa atingir suas metas aí. E o segundo cenário é você ainda tem uma equipe reduzida, às vezes até sozinho, e aí precisa ter uma operação altamente otimizada para conseguir operacionalizar isso, ter resultados e ao mesmo tempo executar suas ações aí de conversão e às vezes até de entrega de serviço. Então vamos lá, pegando o primeiro tópico que eu trouxe para vocês, que é o passo a passo do que a gente tem que fazer para estruturar a área de prospecção. Bom, então em primeiro lugar, você tem que obviamente definir qual é a solução ou a entrega que você vai fazer para o seu cliente, né? Então, obviamente, aí você de repente tem uma cartilha de serviços que você tem a oferecer para o mercado. Qual dos serviços ou qual das soluções que você vai ofertar no processo de prospecção que você está estruturando, tá? Depois, qual que é o tipo de empresa que você consegue atender com esse serviço ou com essa solução? Às vezes a gente tem um pouco de dúvida para definir isso, né? Então, para isso, eu tenho aqui um materialzinho que eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem se inscrever aqui no link e vocês vão receber o material. Então, olha aqui a minha tela, pessoal. Se vocês não tiverem muito bem definido quais são as empresas, a gente pode se basear em empresas que já compraram de vocês e que tiveram um sucesso significativo, né? E aí a gente começa a modelar essas empresas para que a gente consiga entender quais são as características e, obviamente, replicar isso. Então, qual que é a região, qual que é o tamanho da empresa, qual que é o segmento que essa empresa atua, quais os tipos de problema que vocês ajudaram a resolver. E às vezes, você colocar isso numa frase ajuda. Nesse caso aqui, ó, o perfil do meu cliente ideal é, empresas que sejam no segmento tal, que tenham características X, Y, Z. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo real. O perfil de cliente ideal é empresas que sejam do segmento de indústria, de bens de consumo duráveis, que tenham ao menos 10 pessoas na área comercial, que estão procurando resolver problemas de falta de organização e visibilidade da área comercial, que valorizam ferramentas que sejam simples de usar, que seus vendedores sejam capacitados e treinados, que haja engajamento. E 3 pontos que ele pode valorizar e que você tem a entregar, tá? Então essa frase eu achei muito útil quando eu estava estruturando. Isso aqui é um exemplo meu. Claro que eu posso trabalhar com outros segmentos também, mas aqui é um dos casos que eu trabalho e já trabalhei também. Depois disso, voltando aqui, qual que é a ideia? A gente tem que definir quem da empresa que a gente tem que abordar, né? Então, no meu caso, quando eu estou fazendo uma prospecção para vender sistemas de CRM, eu abordo principalmente diretores e gestores comerciais, porque isso depois, obviamente, você vai usar para criar filtros de listas, para você montar, de fato, uma lista qualificada. Quarto passo, a gente vai definir o seu funil de prospecção. O que é isso? Então, voltando aqui para minha tela, a gente tem um funil de prospecção. Esse arquivo eu também vou passar para vocês, tá? E ele me ajuda bastante a ter uma visão de qual que é o volume que eu tenho que dar na minha operação a partir de alguns indicadores macro. Então, a hora que a gente parte principalmente do ticket médio e da sua meta que você quer atingir, a gente consegue chegar na quantidade de fechamentos que eu preciso para atingir esses resultados. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu fecho contratos de recorrência. Então, se eu quero todo mês fechar 6 mil em novos contratos, com um ticket médio de 700, por exemplo, a grosso modo, eu tenho que fechar 9 contratos por mês, beleza? Então, com isso, a hora que eu faço o caminho inverso, né? Então,
eu já sei aonde eu preciso chegar para atingir minha meta, né? Que é 9 fechamentos. Agora, considerando o caminho de trás para frente. Antes de eu fechar, eu preciso, obviamente, chegar na etapa de proposta. Antes da proposta, eu preciso fazer a parte de diagnóstico, apresentação da solução e criar, de fato, uma oportunidade, né? A primeira etapa. Então, a hora que a gente faz o caminho inverso, vamos considerar que assim, ó, dos leads que chegaram até a etapa de proposta, eu fecho 50%. Logo, eu preciso chegar em 18 apresentações de proposta, né? Para fechar 9. Para eu chegar em 18 apresentações de proposta, eu preciso, né, 30 diagnósticos. E para isso, eu preciso criar no início do mês 200 oportunidades, ou no início do período, dependendo do seu ciclo de venda, né? Então, considerando essas taxas de conversão aqui, e vocês podem acessar esse arquivo e mudar essas taxas de conversão, isso aqui são algumas taxas de conversão que eu estou usando de exemplo e de mercado, tá? A gente tem aqui uma taxa de conversão geral do processo de 5%, e isso faz com que eu chegue nesse meu objetivo. No meu caso, eu tenho que fazer 30 demonstrações no mês, ou seja, uma por dia e 7 por semana, tá? Esse aqui, vocês vão ter acesso a esse material também. Então vamos lá. Depois de definido qual que é a solução que você quer ofertar, para que tipo de empresa e que tipo de pessoa, e definido o volume que a gente tem que dar para atingir o seu resultado, o próximo passo é a gente definir qual que é o canal que você vai usar para tentar chegar nesses prospects, né, e transformar eles em oportunidades de fato. Então, vamos aqui, tem mais um arquivo interessante. Esse arquivo aqui é o arquivo de cadência, tá? Então, basicamente, ele é um calendário bem simplificado, onde eu vou ter um espaçamento ao longo de dias e quais as ações, em quais canais que eu vou tomar ao longo desses dias. Então, por exemplo, aqui no dia 1 tem uma solicitação de LinkedIn. No dia 3, um e-mail, né, uma cadência de e-mail que vai começar com o primeiro contato aqui e uma ligação de outbound aqui. Então, enfim, né, isso aqui, é claro, vai depender daqueles 2 critérios ali que eu falei no início. Se você tá num cenário de ter uma equipe maior ou menor, né? Então, por exemplo, se você está sozinho, tem uma equipe muito reduzida, você dificilmente vai conseguir trabalhar no cold call. Então, você vai ter que pegar canais que são mais otimizados, né? De e-mail, de LinkedIn, tá? Mas eu já vou aprofundar nesse quesito, porque isso reflete diretamente na ferramenta que você vai poder usar no seu dia a dia, tá? Que vai ser melhor para o seu trabalho. Então, beleza. Depois que a gente define, então, quais são os canais, quantidade de contatos que eu vou fazer, obviamente, aí eu tenho que montar os textos e os scripts para esse plano de comunicação, né? Então, montar templates de mensagem, montar templates de e-mail, script de cold call, né? Isso é importantíssimo para que a pessoa que esteja ligando se prepare para a ligação. Enfim, esse é o 6º passo. O 7º passo, que vem depois disso, logo na sequência, mas é tão importante quanto, é o que a gente chama de matriz de objeções. Então, vamos lá. Quando você começa a abordar pessoas de maneira massiva, seja pelo e-mail, LinkedIn ou ligação, você começa a perceber que surgem objeções comuns, que vão aparecer com maior frequência. Então, olhando aqui o meu arquivo, de novo a minha tela, a gente chama isso de RDO, que são dispensas, né? Então, muitas vezes, por exemplo, ó, já opero em cloud hoje, o custo é muito alto, ou, no meu caso, já tenho CRM, né? Já tentei usar CRM, não deu certo, né? Então, basicamente, a matriz de objeção é deixar muito bem definido o que você vai responder, seja numa ligação, no e-mail ou numa mensagem, para quando aquela dispensa ou aquela objeção surgir. Então, no caso aqui, você já é previsível, né? Você já vai saber quais são as principais objeções. Isso aqui, querendo ou não, é um arquivo vivo. Você vai alimentando isso aqui conforme você vai interagindo com o seu público, né? Porque podem surgir novas objeções. Então, a ideia é que você já deixe programado uma lista de objeções e as principais formas que você tem de tentar contorná-las, né? De mostrar para o seu lead que você entende a situação e mesmo assim você tem algo a oferecer, né? Você pode agregar valor para ele de alguma forma, né? Esse que é o objetivo de você contornar uma objeção. Não é enganar a pessoa nem assim, obviamente. É você mostrar para aquela pessoa que naquele momento ainda não percebeu o valor na sua comunicação que você tem algum valor a agregar, tá? Beleza? Vamos lá para o último passo, então, que é, de fato, iniciar e acompanhar os indicadores. Então, a gente vai ter indicadores que são importantíssimos de uma campanha. A taxa de conversão de prospect para lead, né? Então, ou seja, quantas pessoas eu tenho que colocar no início do processo para sair uma reunião agendada, por exemplo. Ou indicadores mais específicos, por exemplo, de taxa de abertura de e-mail, taxa de aceite, no caso de LinkedIn, né? A hora que você cumprir esses 8 passos, para você já vai ficar bem claro uma trilha que você vai percorrer para conseguir dar início à sua operação comercial. Tá bom, mas agora, como que a gente operacionaliza isso de fato? Como que a gente coloca isso na prática? Então agora a gente entra no segundo tópico, que são ferramentas que hoje tem disponíveis no mercado que vão te ajudar a otimizar, a conseguir de fato escalar essa sua operação. Então vamos lá. Depois de usar bastante ferramenta, fazer bastante teste, aqui para a Intelix e para os nossos clientes, eu, de maneira muito resumida, eu cheguei em 2 formas da gente classificar.
Então, levando aqueles dois mesmos critérios que a gente falou lá no início. Se você tem uma equipe maior, mais estruturada, onde já tem ali uma divisão entre SDRs e closers, ou uma pessoa que fica só responsável pela geração de demanda e uma outra equipe que fica só responsável pela conversão dessa demanda, aí eu posso recomendar a ferramenta Apollo, tá? A ferramenta Apollo, ela é interessante porque ela te permite intercalar diferentes canais de comunicação. Então você vai poder criar uma cadência de contatos que vai envolver e-mail, vai envolver LinkedIn, vai envolver ligação. Principalmente a ligação, ela toma muito tempo, né? Então, por isso que eu recomendo esse tipo de atividade, esse tipo de ferramenta, para quando você vai ter uma equipe um pouco maior, tá? O interessante do Apollo também é que ele, por unir o LinkedIn ele tem uma taxa de resposta mais interessante do que o e-mail. A gente sabe que hoje o e-mail é um canal com um volume muito grande de mensagens, então as pessoas acabam passando despercebido, né? A menos que você acerte muito a comunicação. Então é legal do Apollo que ele te permite você misturar diferentes canais de comunicação e aumentar a probabilidade de conseguir um contato com o seu lead. Para isso, a gente tem um vídeo gravado aqui no canal já detalhado de como que você pode usar o Apollo, vou deixar o card aqui em cima, para criar uma lista de leads e prospectar essa lista de leads através de uma sequência de contatos, tá? E o segundo cenário, onde você tem uma equipe um pouco mais reduzida ou até trabalho sozinho, eu recomendaria uma ferramenta mais automatizada, principalmente no canal de comunicação LinkedIn, que é um canal mais quente. Então, se eu for comparar e-mail e LinkedIn, o LinkedIn ele é um canal onde tem mais resposta, as pessoas interagem mais, devolvem mais a sua comunicação. Então, por isso, eu recomendaria, se você tiver que escolher o processo mais otimizado possível, onde você vai aumentar a sua probabilidade de ter uma comunicação assertiva, de chegar até a pessoa e obter uma resposta, e ao mesmo tempo conseguir escalar isso em volume, eu recomendaria a ferramenta Dripify, que é uma ferramenta muito interessante, ela automatiza contatos por LinkedIn, eu uso aqui na Intelix e é bem legal, tá? Eu acho ela muito intuitiva, muito fácil de usar, muito segura, e a gente também, vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam acessar o vídeo, onde eu também passo a passo para que vocês possam estruturar uma lista de leads e prospectá-los de maneira automatizada, tá bom? Ganhando bastante volume, bastante escala aí. Bom, então já passamos por esses dois principais tópicos. Deixo então essas duas recomendações de vídeos para vocês aprofundarem o seu conhecimento. Fiquem à vontade, assistam os vídeos e não deixem de fazer comentários. Entre em contato com a gente se tiver dúvida. Todos os vídeos têm formulários ali, então fiquem à vontade, a gente está à disposição para ajudá-los. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou do vídeo? Achou que isso vai te ajudar? Então não deixe de fazer seus comentários aqui. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar aquele like mais uma vez, compartilhar esse conteúdo com algum amigo seu, algum conhecido seu que você entende que pode se beneficiar com esse conteúdo. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Não deixe de seguir o nosso canal também, para você ser notificado de outros conteúdos parecidos como esse. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.